Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Olá, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham no nosso grupo de estudos da Fé Católica Jesus o Bom Pastor. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a sua infinita misericórdia seja derramado sobre cada um de nós, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. É um prazer tê-los aqui conosco nesse nosso 10º encontro. E nós vamos aproveitar de duas perguntas que nos foram enviadas sobre o mesmo assunto. A primeira é: por que rezamos pelos mortos e os protestantes não rezam? Segunda pergunta: por que celebramos a missa de 7º dia? Eu já ouvi padre falar que não é necessária a missa de 7º dia. É verdade? Que a gente possa entender primeiramente sobre a primeira pergunta, por que nós rezamos pelos mortos enquanto os protestantes não rezam, é preciso entender um pouco mais da Sagrada Escritura. A gente precisa voltar lá atrás. Então, a gente precisa saber que enquanto a Bíblia Católica possui 73 livros, contando 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, a Bíblia Evangélica contém apenas 66 livros, formados por 39 no Antigo Testamento, e assim como a Bíblia Católica, no Novo Testamento contém também 27 livros. Então, a diferença entre a Bíblia Católica e a Bíblia Evangélica está no Antigo Testamento. Então, a gente precisa entender que a Bíblia primeiro foi transmitida de forma oral, foi falada. Só então depois que preocupou-se então em escrever, para deixar essa tradição por escrito. A Sagrada Escritura foi então escrita, passada por papiro, por pergaminho, por papel, futuramente. E aí então foi traduzida para as várias línguas. Então, na época de Jesus, não tinha ainda um cânon fechado judaico. Eles só foram fechar o cânon, o conjunto de livros inspirados, 100 anos depois da vinda de Jesus. Então, na época de Jesus, os apóstolos e o próprio Jesus usavam então a versão grega das Escrituras, que é chamada de Septuaginta. Então, nessa versão grega, porque naquela época o grego era a língua falada como nós hoje usamos o inglês. Era uma língua mais popular, né? No mundo inteiro, assim como o inglês é hoje, naquela época usava-se o grego. Então, além de usar essas escrituras hebraicas, usou-se muito essa tradição do grego, porque é uma língua, principalmente quando os apóstolos começaram a evangelizar em outras regiões, para se ter uma língua em comum. Então, o que acontece? Durante 1517 anos, a Igreja Católica usa esse cânon, né, que é derivado da Septuaginta, dessa tradução da Sagrada Escritura no hebraico para o grego. E existe um documento, né, bem antigo, do ano de 382, chamado Decretum Damasi, que lá consta todos os 73 livros da Bíblia Católica. Ou seja, desde o início do cristianismo, são usados os mesmos livros. Só que acontece que em 1517, Lutero, né, que era um monge da Igreja Católica, ele resolve então separar-se da igreja, né? As 95 teses de Lutero contra a igreja. Então, ele resolve separar-se. E aí ele cria, então, o luteranismo. E a partir do luteranismo, criam-se as outras igrejas protestantes. Né? E hoje são centenas, milhares delas. E quando Lutero cria o luteranismo, a primeira coisa que ele fala, a partir de hoje, a Bíblia, enquanto livro sagrado, vai
seguir a Bíblia hebraica, a tradução hebraica, que não tinha aqueles 7 livros que eu falei anteriormente, que a nossa tem. Ele retirou, então, esses 7 livros. E por que ele retirou? Porque esses livros não estavam escritos também em hebraico, só haviam sido escritos em gregos. E é uma das condições para o cânon da Bíblia hebraica, para ser escolhido como inspirado, é que deveriam ter sido escritos em hebraico. Então, como esses livros só tinham sido escritos em grego, na língua grega, foram retirados. E Lutero, então, resolveu seguir o cânon judaico no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento ele continua seguindo o cânon da Igreja Católica, com os 27 livros. E por que eu estou contando isso? Porque é num desses livros que se fala, né, que nós temos a fundamentação bíblica por essa oração, por esse rezar pelos nossos falecidos. E é o livro de 2 Macabeus. 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 39, que está escrito assim: No dia seguinte, Judas e seus companheiros foram tirar os corpos dos mortos, como era necessário para depô-los na sepultura ao lado dos seus pais. Ora, sob a túnica de cada um encontraram objetos consagrados aos ídolos de Jâmnia, proibidos aos judeus pela lei. Todos, pois, reconheceram que foste essa a causa de sua morte. Bendisseram, pois, a mão do justo juiz, o Senhor, que faz aparecer as coisas ocultas, e puseram-se em oração para implorar-lhe o perdão completo do pecado cometido. O nobre Judas falou à multidão, exortando-a a evitar qualquer transgressão, ao ver diante dos olhos o mal que havia sucedido aos que foram mortos por causa dos pecados. Em seguida, organizou uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Belo e santo modo de agir decorrente de sua crença na ressurreição. Pois se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido em vão e supérfluo rezar por eles. Mas se ele acreditava que uma belíssima recompensa aguarda os que morrem piedosamente, era esse um bom e religioso pensamento, eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Então aqui a gente observa, depois da guerra, Judas Macabeu chega e aquelas pessoas que estão mortas, né, aqueles guerreiros, ele observa que sob as roupas dele, embaixo das roupas deles, estavam ídolos, deuses, né, de outros povos. E o que ele faz então? Observa que por conta daquilo aqueles homens tinham morrido e resolve então oferecer oração por eles, para que eles pudessem, né, ser perdoados deste pecado, que não era um pecado grave, era um pecado leve, porque a gente sabe, a pessoa que morre em situação de pecado grave, pecado mortal, vai para o inferno. Em situação de pecado leve, ou que ainda não expiou todas as penas temporais dos pecados cometidos, vão para o purgatório. E além de fazer essa oração, ele também manda uma quantia em dinheiro para que se faça um sacrifício expiatório pelas almas daquele. Por quê? Porque se acreditava na ressurreição. Isso aqui é uma tradição da época dos judeus, que o cristianismo, nós cristãos católicos, apostólicos romanos, continuamos a viver, porque está na Bíblia. Né? E por isso que eu gostaria de explicar isso, essa diferença entre a Bíblia evangélica e a católica, para a gente perceber, né? Como a Bíblia deles não tem essa passagem, não tem o livro de Macabeus, eles então não rezam pelos mortos. Então aqui nós estamos para estudar a nossa doutrina católica, nós cremos sim no poder de intercessão para que os nossos mortos, a gente não reza para que eles alcancem a salvação, eles já alcançaram. Por que a gente reza? Para que seja abreviado a purificação que eles precisam passar no purgatório. A gente reza por isso. Nós já temos a certeza da salvação de todos aqueles que estão no purgatório. Mas dependendo das penas devidas, uns ficam, né, um certo tempo, outros outro tempo, né, nessa condição. Então a gente precisa rezar para os nossos mortos. E o Catecismo da Igreja Católica também confirma isso. Lá no parágrafo 958 está escrito: a comunhão dos falecidos.
Reconhecendo cabalmente essa comunhão de todo o corpo místico de Jesus Cristo, a Igreja terrestre, desde os tempos primeiros da religião cristã, venerou com grande piedade a memória dos defuntos. E já que é um pensamento santo e salutar rezar pelos defuntos, para que sejam perdoados seus pecados. E aí cito o livro de 2 Macabeus 12:46, que nós lemos agora. Também ofereceu sufrágio em favor deles. Nossa oração por eles não somente pode ajudá-los, mas também torna eficaz sua intercessão por nós. Na única família de Deus, todos os que somos filhos de Deus e constituídos uma única família em Cristo, enquanto nos comunicamos uns com os outros em mútua caridade e no mesmo louvor à Santíssima Trindade, realizamos a vocação da própria Igreja. Então aqui a gente pode observar que a Igreja também nos convida a rezar pelos nossos defuntos, pelos mortos da nossa família, porque a gente não tem certeza se eles estão no purgatório, se eles estão no céu. A gente tem que ter consciência de que toda oração é válida, mas a gente às vezes se pergunta, e se eu estiver rezando para um ente querido que já está no céu, ou então no inferno? Não tem problema, essas orações não são perdidas, essas orações vão então para aqueles que mais precisam. Então que a gente coloque, não só nas nossas orações, pedido pelos nossos familiares, mas que a gente também coloque por todas as almas do purgatório. Quantas almas estão lá esquecidas, porque ninguém nunca rezou por elas. Então que a gente tome como algo na nossa vida, essa preocupação com os mortos, sabendo, como diz o Catecismo da Igreja Católica, que quando nós intercedemos pelas almas do purgatório, quando elas alcançam a salvação no céu definitiva, elas também irão interceder por cada um de nós. Que nós tenhamos esse compromisso. Tradição, é bíblico, esse nosso rezar pelos mortos, e que a gente tenha mais o costume, não só de rezar pelos mortos, mas também de fazer jejum, não só nas nossas orações pessoais, celebrar, pedir para celebrar missa e participar, oração do terço, penitências, tudo isso ajuda com que eles passem mais rapidamente por esse processo de purificação. Então, que a gente se empenhe. Eu falei no outro vídeo, sobre os santos, a questão das indulgências, que a gente busque nas nossas confissões alcançar as indulgências plenárias, buscando a confissão bem feita, participando da Santa Missa, comungando, rezando meia hora em família, pelo Santo Papa, visitando o Santíssimo durante 30 minutos. Então, são situações que nos dão a graça de alcançar indulgência plenária, tanto para nós, como para os nossos defuntos, para aquelas pessoas que já morreram na nossa família. Então, a gente precisa entender que a realidade do purgatório na Sagrada Escritura não é escrito purgatório. Nós temos, muito posteriormente, a Igreja deu esse nome. Então, quais são as passagens que nos falam pela situação de purificação que alguns vão ter que passar, que é o purgatório? A primeira delas está em Mateus, no capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versículo 23. Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro se reconciliar com teu irmão. Só então vem fazer a tua oferta. Entre em acordo sem demora com teu adversário enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro e sejas posto em prisão. Em verdade te digo, dali não sairás antes de ter pago o último centavo. Aqui então fala, dessas penas devidas que precisam ser pagas, ser expiadas. Outra passagem em Mateus capítulo 12, versículo 31, que nos vai dar essa ideia de purificação do purgatório. Por isso eu vos digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não lhe será perdoada. Todo o que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão nem neste século, nem no século vindouro.
Ou seja, aquele que vira as costas para Deus, que blasfemar contra o Espírito Santo é isso, é conhecer a Deus, a sua verdade que liberta, que salva, e mesmo assim não querer estar com Deus, renegar a Deus. Então aquele que tem essa atitude não terá perdão nem aqui nesse século, nessa vida de agora, nem na vida vindoura. O que significa isso? Purgatório. Nem, né, não é um pecado que é perdoado, porque não é um pecado leve, é um pecado grave. Então aqui nós temos outra noção de purgatório. A próxima passagem é lá em 1 Coríntios 3, versículo 11. 1 Coríntios 3, versículo 11, que vai nos falar também sobre a realidade do purgatório. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto, Jesus Cristo. Agora, se alguém edifica sobre esse fundamento com ouro ou com prata, ou pedras preciosas, com madeira ou com feno ou com palha, a obra de cada um aparecerá. O dia do julgamento irá demonstrá-lo. Será descoberto pelo fogo. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir, o construtor receberá a recompensa. Se pegar fogo, arcará com os danos. Ele será salvo, porém passando de alguma maneira através do fogo. Então aqui fala de uma salvação que vem, mas que precisa de alguma maneira passar pelo fogo. Por quê? Porque precisa de purificação. Então, mais uma vez lembrando, a palavra purgatório não existe na Sagrada Escritura, mas em todas essas passagens que eu mostrei, nós temos essa ideia de purificação, né? Esse purgatório é passar pelo fogo para purificação, para que nós possamos adentrar o céu. E voltando mais uma vez na resposta para a pergunta, a nossa fé católica é uma fé baseada, lembra, na Sagrada Escritura, na tradição e no magistério. A fé evangélica não, eles só se baseiam na Sagrada Escritura. E as Sagradas Escrituras deles foram tirados 7 livros, porque eles resolveram seguir a tradição hebraica ao invés da tradição grega, que a igreja sempre seguiu. Outra coisa, diferente de nós, eles não seguem uma sucessão apostólica, ou seja, eles não obedecem a um bispo eleito, escolhido. Cada um segue as suas próprias regras. E eles também diferente de nós, eles não seguem uma tradição. Ou seja, cada pessoa que funda a igreja, a tradição está ali, é recente. Então a gente pode observar que a igreja caminhou respeitando a tradição, a Sagrada Escritura, como foi feita desde a origem, de acordo com a versão grega, desde lá dos primórdios. E só a partir de 1517 teve essa modificação. Então a Bíblia nossa é a Bíblia mais antiga, né, que possui 2000 anos. A deles foi modificada 500 anos atrás. Então que a gente tenha, a partir desse conhecimento que nós temos da Sagrada Escritura, que a gente possa argumentar de forma clara, decisiva, sem estar julgando ninguém, né? O grande diferencial do nosso estudo é para que a gente possa conhecer a nossa fé e defender a nossa fé. Não está atacando a fé das outras pessoas. Mas só para responder, por que nós rezamos e eles não? Porque nós temos um livro que é usado desde a tradição, desde o princípio do cristianismo, que nos conta que já desde a época antes de Jesus, no Antigo Testamento, tinha-se esse costume e continuou. Porque a gente, diferente deles, nós acreditamos no purgatório. Porque algumas passagens bíblicas falam dessa necessidade de purificação, de passar pelo fogo para alcançar a vida eterna. Amém? Segunda pergunta, por que nós celebramos a missa de 7º dia? Já vi padre falar que não é necessário, é verdade? Para a gente começar a responder essa segunda pergunta, nós vamos ler o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1684. Os funerais cristãos são uma celebração litúrgica da Igreja. O ministério da Igreja tem em vista que tanto exprimir a comunhão eficaz com o defunto, como fazer a comunidade reunida participar das exéquias e lhe anunciar a vida eterna. Os diferentes ritos dos funerais exprimem o caráter pascal da morte cristã e correspondem às situações e tradições de cada região, mesmo com relação à cor litúrgica.
O rito das exéquias, da liturgia romana, propõe 3 tipos de celebração dos funerais, correspondendo aos 3 lugares onde acontece: a casa, a igreja e o cemitério, e segundo a importância que a ele atribuem a família, os costumes locais, a cultura e a piedade popular. Este esquema é, aliás, comum a todas as tradições litúrgicas e compreende 4 momentos principais. Bem, o catecismo já nos fala da importância, né, do funeral, dessa despedida, desse acompanhar a vida do cristão até a sepultura, né, esse caminhar que termina nessa vida e começa na vida eterna. Então a gente precisa, enquanto cristão, que crê na ressurreição, que crê na vida eterna, entender a morte como uma passagem. A morte não é o fim, não. A morte, nós passamos dessa vida material para viver uma vida espiritual. Então a gente veio de Deus e nós retornaremos para Ele. E a morte é essa passagem para essa vida eterna com Deus. Então por isso que nós precisamos a cada dia nos preocupar com a forma com que nós vivemos, porque é ela que vai ditar se nós estaremos ou não com Deus. Então acontece a salvação nas nossas vidas todos os dias. E o costume de rezar pelos mortos é baseado na nossa crença de que existe o purgatório e de que também existe o poder da intercessão de nós enquanto igreja unida, né? Nós somos a igreja militante que caminha aqui nessa terra, tem também a igreja triunfante, todos os santos nos céus, e a igreja padecente que precisa da nossa intercessão, são aqueles que estão no purgatório e que nada podem fazer por si mesmos. Então, o que é a missa de 7º dia? É interessante que a missa de 7º dia é um costume brasileiro, né, que vem lá, remonta do tempo colonial, porque o país, o Brasil, por ser um país muito extenso, o que acontecia? Até a pessoa receber a notícia da morte, se preparar para vir, demorava alguns dias. Então, foi colocada a missa de 7º dia para aquelas pessoas que moravam distantes, que não conseguiam chegar para o funeral, para o enterro, né, do seu ente querido, do seu parente, do seu amigo. Então, através da missa de 7º dia, ela podia confortar os familiares que haviam perdido o seu ente querido e também rezar pela morte, pela alma, né, pelo descanso eterno daquela pessoa que morreu. Lembrando, não se reza pela salvação. A pessoa já tem a salvação garantida que está no purgatório. A gente reza para que seja abreviado esse tempo de purgatório, né, essa condição de purgatório. Então, na liturgia do missal romano, na missa dos defuntos, não consta, né, essa missa do 7º que consta, como diz o catecismo, né, consta na celebração das exéquias 3 tipos de celebração para serem feitas conforme o local. Né? É feita uma celebração na casa da pessoa ou então no salão de velório. É feita também uma celebração na igreja, a missa de exéquias, e também feita uma celebração no cemitério, né? Na hora que vai sepultar. Justamente pela falta de padre, às vezes, pela dificuldade, o que a gente mais vê hoje em dia, face às exéquias, ou o padre, ou o ministro de exéquias, às vezes no cemitério, ou às vezes no próprio salão que está se velando, e a missa que deveria ser a missa de exéquia, que é a famosa, antigamente chamada de missa de corpo presente, e que acontece na maioria dos outros países, no Brasil acontece, então, essa missa de exéquias é postergada, é tirada aquele momento, né, logo após a morte, e colocada, então, 7 dias depois. O número 7 tem um significado bíblico também, né? Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou. Então representa isso também para nós. Durante a nossa caminhada nessa terra, né, nós caminhamos, nos doamos, realizamos tudo aquilo que Deus propõe para nós, ou não, e no 7º dia, então, nós descansamos. Então tem esse número também é figurativo. E o número 7 não é um número mágico, não é porque a missa vai acontecer no 7º dia, porque é uma tradição que vem lá da época colonial, como expliquei antes, que a pessoa vai se salvar, não. A missa necessariamente não precisa acontecer no 7º dia, pode ser junto, né, antes do sepultamento, ali uma missa de corpo presente, se tiver condições,
Mas pode também ser no terceiro, no quarto. É tradição no sétimo, mas esse sétimo não significa nada. Pode ser em outros dias também. E precisa acontecer em outros dias, porque a gente não sabe quantas missas são necessárias para que o nosso ente querido alcance a salvação. Então, quanto mais missa nós pudermos celebrarmos nessa intenção, como eu falei antes, não só missa, mas rezar o Santo Terço, fazer sacrifício, penitência, jejuar, né, obras de caridade, conseguir indulgências plenárias, tudo isso ajuda a abreviar essa purificação no purgatório. Então a gente precisa entender mais para fazer da forma correta. Outra coisa que a gente precisa tomar muito cuidado. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas muitas vezes que eu estive participando da missa, quando vão ler lá as intenções da missa e coloca 7º dia, fulano, ciclano. E quando o padre pergunta, né, no final da missa, quando vai falar uma palavra de conforto para aquela família, quem são os parentes desse fulano? Quantas vezes não aparece ninguém? Né? Várias vezes na Santa Missa eu já reparei isso. Ou seja, a pessoa acha que mandar celebrar a missa é um ato mágico. Eu ligo na igreja, coloco o nome, não preciso nem participar. Não, né? Nós precisamos nos envolver. Além, assim, às vezes muito mais do que aquela alma no purgatório está precisando da Santa Missa, estamos nós. Porque ela, por mais que esteja passando por momentos de purificação, tem a salvação garantida. E como é que anda a nossa luta pela nossa salvação diária? Então a gente precisa participar, estar presente, não só mandar colocar o nome. E outra coisa, às vezes a pessoa fica chateada que não anotou direito o nome na hora da celebração do 7º dia ou de 30 dias de um ano, né? Celebração por um ente querido já falecido. Não se preocupa, não é porque está escrito ali que tem mais validade do que aquela que é colocada no nosso coração. Então a gente precisa entender que quando a gente entrega, né, consagra um defunto, um falecido da nossa família, uma missa, um terço, né, do nosso coração, sem precisar anotar e ser anunciado por ninguém. Se a gente já pede aquilo para Deus, Ele nos atende, independente do pedido estar no papel ou não. Qual precisa ser a nossa atitude, então? Por todos os nossos familiares, não só por aqueles mortos mais recentes, mas nós chegamos na missa, né, um pouco antes, já passamos no Santíssimo, já começamos a conversar com Jesus. Senhor, eu estou aqui hoje para te louvar, para te agradecer, para entregar a minha vida. Entrega também todos os mortos na sua família, todos os seus entes queridos que já se foram. Quando o padre, após o glória, fala, né, oremos na Santa Missa, aquele momento é o momento da gente entregar as nossas intenções. Às vezes a gente fica tão longe daquilo, né, daquele momento, tão displicente na Santa Missa, que a gente lê aí e nem aproveita. Então, naquele momento, a gente põe também as nossas intenções que a gente carrega no nosso coração, coloca os seus entes queridos que já faleceram. Quando o padre, novamente, lá na frente da oração eucarística, vai rezar por todos os falecidos, põe mais uma vez pela intenção. Então, essa missa tem a mesma validade daquela que é pedido para rezar, que é lido o nome lá na frente. Às vezes tem até mais validade, porque tem mais compromisso. Né? Não acontece igual esses casos que eu falei antes, a pessoa só colocar o nome, mandar colocar o nome, nem aparecer na missa. Então, que a gente tenha esse compromisso. Por quê? Porque ali também, né, a partir do momento que eles estiverem no céu, também serão nossos intercessores, também estarão intercedendo pela nossa salvação. Então, a missa pode ser celebrada em qualquer dia, não precisa ser obrigatoriamente no 7º, né, pode ser em qualquer dia. Nós temos essa tradição da sociedade de ser no 7º, mas pode ser o quanto nós quisermos, ou inclusive quanto mais missas celebradas, melhor. Mas não é para colocar o papelzinho com o nome, é para participar, para estar ali. O número 7 não é um número mágico, né? Porque vai ser no 7º dia que ele vai estar no céu. Não, não existe isso. Né? Cada um vai passar por um processo de purificação e quanto mais eu rezar, mais breve vai ser esse processo. Então, que a gente tenha, né, esse conhecimento a cada dia, conhecendo a nossa fé, comece a praticar, porque de nada adianta se a gente conhece e não coloca em prática. Então, se você não tem o costume de rezar pelos falecidos da sua família, de pedir para que se celebre missas,
Comece agora, reze por eles. Como eu falei antes, as nossas orações não são desperdiçadas. Se aquele nosso ente querido já estiver no céu, essas orações são passadas para aqueles que mais necessitarem. Que graça é poder estar numa igreja, que segue uma tradição, que respeita a Sagrada Escritura, que tem um Papa para coordenar todos nós. Então, todos esses costumes que nós falamos aqui hoje acontecem na igreja do mundo inteiro. Todos os católicos do mundo inteiro acreditam na ressurreição, acreditam no purgatório, acreditam que a intercessão de cada um de nós é eficaz para que as penas possam ser perdoadas de formas mais rápidas, para que essas pessoas sejam purificadas e possam adentrar ao céu. Espero ter conseguido explicar um pouco para vocês sobre a nossa doutrina da igreja, sobre aquilo que a igreja acredita. Espero realmente que a gente comece a colocar em prática tudo aquilo que a gente tem aprendido e principalmente que a gente guarde na nossa mente e no nosso coração e que cada dia o Senhor seja o Rei das nossas vidas e que nós nos apaixonemos mais pela nossa igreja. Amém? Tenham todos uma ótima semana. Fiquem em paz e que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.